Boa noite! Oi, oi, oi! Aqui estou novamente, Adriane Bianchini, host deste podcast para mais um episódio incrível. E hoje vou fazer um pouquinho diferente. Não vou apresentar, porque quem vai apresentar a nossa convidada nada mais é do que essa linda comadre que eu tenho, host desse podcast também, que é... Elaine Bolentini, aqui com vocês. Vamos apresentar, então, a nossa convidada de hoje, que está muito especial. É a Bruna. A Bruna é arquiteta há 15 anos, fundadora do método Casa Fé, que transforma ambientes em espaços equilibrados e positivos, promovendo saúde mental e física, contribuindo para uma vida plena e saudável. Seja bem-vinda, Bruna, ao nosso podcast. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá, que delícia de recepção, gente. Eu preciso pegar essa energia de vocês pra mim, essa desenvoltura. Ela aqui falando que é tímida, imagina começar sou desse bastante, jeito. né, gente? Vocês sabem disso. Quase não converso, só quando sou solicitada. Olhe lá ainda, né? Porque se não é solicitada, você tá ali com a gente, né, Adri? Isso que é bom. Então, assim, pra começar a contar sobre o que eu faço, tudo, esse ambiente que a gente tá aqui hoje, ele tá contagiante, não tá? Com certeza. Então, eu trabalho garantindo que todos os ambientes sejam assim pra gente viver, pra nossa família viver bem, pra todo mundo se desenvolver no melhor potencial. Então, assim, é interessante porque fala, a arquiteta vai fazer isso? Só se deixar minha casa que nem de revista, né? Sim. Mas não é só isso a arquitetura, né? Ao longo dessa trajetória de 15 anos, eu fui descobrindo um novo nicho, que é a arquitetura na área da saúde. Que legal. Tem muita gente adoecendo, essa que é a verdade. A gente não tem mais aquele espaço que a gente fala assim, nossa, aqui é meu oásis, aqui eu vou relaxar. Nem sempre isso acontece em casa. As pessoas estão ficando doentes dentro de casa. Então, o meu trabalho hoje é fazer esse mapeamento para garantir que está um ambiente totalmente positivo, equilibrado, para os bebês dormirem bem, porque tem muito bebê que não dorme de jeito nenhum. O bebê já não dorme muito bem mesmo. Mas o ambiente pode contribuir para o lado totalmente negativo. Que interessante. Gente, então, antes da gente entrar nesse assunto que é muito, muito interessante, algo que é novo pra mim, quando eu quero contar um pouquinho como é que foi a nossa conexão, como que tudo isso aconteceu. Primeiro porque, gente, eu queria falar pra vocês que estão aqui, que ela não é daqui. Ela é do Brasil, ela é de São Paulo, e eu quero falar da conexão. Que, por sinal, ela também tem um projeto que chama Conexão Feminina. Então, eu quero contar para vocês que tudo aconteceu, que eu falo assim, que as coisas elas vão fluindo e vão acontecendo. Nós temos uma amiga em comum, que é a Rafaela, que está aqui, gente, nos ouvindo. E ela fez essa conexão entre a gente. Então, a Rafaela, sabendo que nós temos esse projeto aqui, nos colocou em contato com a Bruna, que tem um projeto muito parecido com o que a gente tem, muito próximo, o que nos uniu também. Sim. E aí, então, ela veio nos falar, entre altas conversas, eu falei que até tá parecendo assim, que a gente é amiga de infância aqui, amiga íntima. Mesmo, porque a gente tem se falado muito. Então, Bruna, eu quero que você fale como é que foi, né? Como é que é esse projeto que você tem? Porque daí ela começou a me contar desse trabalho incrível que ela tem de ambientes, que assim, eu confesso pra vocês que quando ela falou que ela era arquiteta e aí que ela trabalhava dessa forma, até agora eu tô encantada. Então, assim, porque é algo que foge muito daquilo que a gente ouve falar de arquitetura. Então, eu quero mesmo que você conte que projeto é esse e pra gente entrar nesse assunto incrível que é o seu trabalho em si. Faz muito sentido quando você fala do Conexão, tanto por ser Conexão Feminina, que são os nossos grupos, né? Você tem o de vocês, eu tenho o meu. Mas o poder do ambiente, como o ambiente pode impactar isso com a gente. Então, quando a gente vive num ambiente que potencializa tudo isso, a nossa essência feminina, por exemplo, nem sempre isso acontece. Às vezes a gente está inserida num ambiente muito masculino e faz a gente querer só ganhar o pão de cada dia sempre, sem olhar para outras opções.
Que interessante. E aí a gente começa a ajustar, outras possibilidades aparecem, que foi o que aconteceu comigo. Esse grupo de mulheres que a gente tem em São Paulo, sou eu e a minha sócia, a Mariana Pigassi, que ela não pôde vir, mas ela deve estar nos assistindo ali, ó, na minha live. E nós vamos deixar também o @ dela aqui. Aguardamos você aqui, Mariana. Ansiosamente. Isso é interessante porque, assim, a gente criou esse Conexão Feminina justamente para a gente ajudar outras mulheres, na verdade, apoiar outras mulheres a terem esse potencial ativado também, cada uma dentro da sua profissão, para extrair o melhor que cada uma tem. Porque nós temos mulheres que trabalham tem escolinha de futebol no nosso grupo. Que legal. Tem clínica de estética, temos médicas, enfim, é uma variedade de profissões que a gente acaba unindo todo mundo com o mesmo propósito, que é o apoio. Sim. Então, a nossa intenção é criar experiências para que essas experiências, elas saiam da zona de conforto, que a gente também entra facilmente numa zona de conforto e vira refém. Sim, exato. Do dia a dia, né? Oferecer, mostrar que isso é possível. Tanto que o fato de eu ter saído de São Paulo, assim, rápido, para vir para cá, conhecer vocês, que esse foi o grande intuito, né? A gente se conectar com mais proximidade. Exato. Para sair ali do mundo virtual e a gente ter essa conexão que a gente está fazendo aqui hoje para ver qual o próximo passo. O que a gente pode fazer juntas, unir os dois grupos para atingir a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e trazer a comunidade brasileira que está lá na sua zona de conforto em São Paulo, querendo sair para ganhar o mundo. Sim. Nossa, uma alta conexão. E que é possível. Que As pessoas possível. ainda têm aquela falsa imagem de que não, é muito difícil. É muito caro, é muito difícil, a documentação não consigo. Começa a criar um monte de desculpas. Os filhos, principalmente, né? Tiveram pessoas que falaram, nossa, mas como é que você vai deixar seus filhos? Ué, a gente não vai deixar de qualquer jeito, a gente vai ter uma estrutura por trás. Mas eles não podem ser desculpas pra gente. Eles têm que ser o motivo que a gente está dando esse próximo passo, que a gente está visando um crescimento. É o que eu sempre falo. Se você tem o seu porquê bem estabelecido, fica tudo muito mais fácil, flui muito mais fácil. Não é algo como uma obrigação, né, Elaine? A gente achou esse porquê, que é algo que você faria assim. Outro dia me perguntaram, mas por que você fala que é o seu porquê? O que é o seu porquê de vida? É o que você faria em termos de trabalho, né? Sem cobrar nada, para ajudar alguém. E esse nicho da arquitetura que eu escolhi, eu faria de graça para alguém que eu vejo que não teria condições de me contratar para fazer esse trabalho todo, que é um trabalho um pouco extenso. Ele tem um custo, como todos os trabalhos, mas se a pessoa não tivesse como acessar isso e eu visse que está precisando, eu faria de graça. Sim. Ai, Então, é o tal do brilho dos olhos, né? Porque não tem como eu saber que a pessoa está precisando e não fazer nada a respeito. Sim. Eu tenho uma solução, eu consigo ajudar de uma certa forma, por que não? Exato. Né? Então, é isso, assim. Esse Conexão Feminina surgiu a partir do meu trabalho, sim. É uma extensão pelo ambiente que a gente vive. E é isso que eu quero proporcionar para muita gente. É interessante ver se eu tô entendendo. É como se fosse um ambiente, a gente fala de um ambiente micro, né? Que é esse ambiente que a gente está inserido, mas não é. Ele se estende pro macro. Exatamente. Então, a gente olha parte de um olhar micro pro macro. Então, a gente está falando de todos os ambientes. De todos, isso. Literalmente. O ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente trabalha e o ambiente que a gente ainda não conhece. Porque essa energia... Entenda assim, o fato de eu falar energia não é algo místico, tá? É essa energia que a gente está vivendo aqui hoje, ó. Você tem uma conexão comigo, que tem com a Elaine e que tem com outras mulheres. A gente vai aproximando essas pessoas porque a gente está vivendo isso, é uma realidade. O nosso ambiente permite que a gente veja. E é por isso que a gente se conecta. Por isso que a gente se conecta. E também tem, eu posso dizer também que existe um aqui dentro. É isso, tem esse ambiente também. Esse ambiente também interno. tem que estar ajustado. Que são os 3 pilares, né? A arquitetura da saúde, ela trabalha o corpo, mente e espírito. Que é essa visão holística. Que é essa visão holística, mas que é real, porque nós somos isso. Exato. Né? Independente de religião. Eu sou católica, por exemplo. Tem gente que fala, nossa, mas você sendo católica, você trabalha com as plantas dentro de casa, com cristais e tudo. Mas tudo isso vem da natureza, foi Deus que criou. Sim.
A gente porque a gente, às vezes, o termo holístico, a gente acha que é místico. Que tem alguma coisa a ver com místico. Mas não é. E não é. A gente confunde o que é natural, o que já tá aí pra gente usar. A gente só não tá vendo, porque a gente nem olha pra isso. Essa que é a verdade, a gente não olha. Não olha pra isso. E tá ali, disponível pra gente usar. A gente só tem que ter o conhecimento. Sim. Então, que é isso que você traz. É isso que eu tô trazendo. Mais conhecimento para as pessoas entenderem o ambiente delas. Tá. Não pode, fica à vontade. E eu vi o nome do seu projeto, chama-se Casa Fé. Por que desse nome? De onde que você teve a ideia? Na verdade, Casa Fé significa Casa Saudável e Feliz. É um nome muito simples. Que legal. Que acabou pegando, porque as pessoas... conforme eu fui atendendo alguns clientes, eles falavam, nossa, a minha casa está muito mais saudável e eu me sinto muito mais feliz nela. Que legal, então eu falei, por que também. não, né? Casa saudável e feliz, é isso que eu quero proporcionar. E essa casa não é só o lar que a pessoa vive com a família, mas é o escritório, que tem gente que fica no escritório 12 horas por dia. Sim. É uma casa, né? É um local que está recebendo essa pessoa. Então, também tem que estar saudável. Eu quero que você me diga assim, vamos pra gente entender de uma forma prática. Quando os seus clientes te procuram, qual é a maior dor que eles têm? O que eles te procuram e o que eles, sabe? Conta pra gente como que é isso, seu encontro, o que você ouve, compartilha isso com a gente. Vamos falar então do ambiente doméstico, só para facilitar, tá? Geralmente a pessoa quando me escuta falando, ela já tá pensando qual o problema que ela tem na casa dela. E o que mais pega é o sono. O sono tá comprometido. Ela fala que ela pode dormir 8 horas por noite, que é o ideal, mas que nem sempre ela levanta descansada. Sente muita dor de cabeça, ou tem rinite, sabe essas alergias que aparecem o tempo inteiro dentro de casa. Um outro problema sério, assim, que eu vejo, a pessoa começa a identificar, por exemplo, trinca nas paredes. Sabe aquela coisa assim, a pessoa arruma, passa pouquíssimo tempo, tá trincado de novo. Sim. Isso tudo é uma característica de um ambiente que está desequilibrado. Nossa, que interessante. Ou quebra copo, sabe? Toda hora tá quebrando alguma coisa. A criança que tá super agitada, a criança já é agitada, só que a gente sabe identificar quando é uma agitação diferente, né? Tá Contribui para pessoas que, por exemplo, na casa dela tem o tempo inteiro ficando doente. Isso. Também. Eu vou contar para vocês como tudo isso começou, porque a gente tá falando do ambiente doméstico. 1 ano e meio atrás, eu tava morando na praia, lá no Brasil, no litoral. Que chato. Pois é, era meu sonho morar na praia, né? Todo mundo quer um dia morar na praia, imagina, quem vai recusar? Que delícia. Fui super feliz, o apartamento era super legal, de frente pro mar, uma vista incrível. Mas foram 2 anos e meio que a família inteira ficou doente, mês a mês. A gente não teve um respiro, assim. O que eu gastei de farmácia nesses 2 anos e meio foi surreal, assim. Todo mundo ficava doente, até eu, que não tenho histórico de alergias. Comecei a apresentar alergia de pele, sabe? Essas coceirinhas. E aí eu comecei a não entender aquilo, porque eu tô no melhor lugar. Teoricamente era para ter uma qualidade de vida excepcional, né? Eu, as crianças, meu marido e todo mundo, e a gente não tinha. Era algo muito estranho. E eu comecei a estudar. Eu estava com meu bebê pequenininho, né? Eu tinha um pouquinho mais de tempo ali em casa para entender o que estava acontecendo. Comecei a estudar. Cheguei na geobiologia, que é essa área da arquitetura. E aí eu comecei a usar a minha casa como laboratório para fazer ajustes para a gente ter um ambiente mais saudável. Conclusão, para encurtar a história. Quando eu consegui ajustar o ambiente todo, que ele já estava completamente equilibrado, a gente teve a opção de mudar de lá. E isso pode acontecer, porque às vezes a nossa missão também é essa. A gente tá num lugar, ajustar ele inteiro, mas ali não é para mim. Sim. Eu preciso dar um próximo passo. passo. Você tá preparando algo melhor para alguém que vem. Exatamente. E pra gente dar o próximo passo mesmo, fazer uma escolha diferente. Então, foi por isso que eu comecei a investigar muito mais a fundo a questão do ambiente na nossa saúde. E assim, dá um exemplo pra gente prático, porque assim, você fica falando aí e eu fico pensando, imaginando. Sim, pensando, gente, como que é isso, assim, de uma forma prática. Nesse ambiente aqui, olha eu. Pode falar, gente. Nesse ambiente, assim,
a gente tem como falar que tem coisas em equilíbrio, em desequilíbrio, a gente parte de que pressuposto? Eu olhando sobre um olhar, assim, da ciência mesmo, ou desses estudos, tem como a gente falar alguma coisa? Você tem como falar alguma coisa? Ou você precisa de tempo, de estudo? Como que é? Na verdade, assim, quando eu chego no ambiente, a gente tem... A primeira percepção é o nosso próprio corpo, aquele nosso sexto sentido. Sabe quando você chega no ambiente, assim, você fala, nossa, quero ir embora, não tá legal aqui. Aqui eu não tô... Só que a gente tem a mania de falar assim, eu tenho pessoas carregadas aqui. Aquela pessoa que tem uma energia ruim, né? Sei, você já bota no outro. A culpa é na outra pessoa. E às vezes não é a pessoa, coitada. Às vezes a pessoa tá cansada, calhou dela tá meio estressada, mas o problema não é ela, o problema é o ambiente. Só que para eu identificar, cientificamente falando, eu preciso ter um aparelho, que é o aparelho que eu utilizo, para mapear todo esse ambiente. Entendi. Então, é o ideal que a gente não tenha a presença de muita gente, não tenha muitas interferências para eu conseguir fazer o mapeamento físico dele. E aí, eu vou mapear não só aqui dentro, por exemplo, dessa sala. Eu faço um mapeamento digital do entorno, para a gente saber o que está acontecendo. Porque a investigação é feita pelo solo. Então, o solo, ele tem movimentação. Debaixo da terra tem lençol freático, tem os veios d'água, tudo isso que a gente já estudou um dia. Sim. Tá lá. E isso tudo pode impactar. E como as construções são feitas assim, desenfreadamente, em qualquer terreno, não é feita uma avaliação de geobiologia para a construção, a gente pode estar em cima de uma falha dessa. E se a gente estiver aqui, vamos supor que a gente fique aqui nessa mesa por horas, pode ser que a gente sinta algo, se aqui embaixo estiver passando um veio d'água. Gente, onde que eu tava? Que eu não sabia disso tudo? Eu fico me perguntando. Não só você. Onde você tava? Em que planeta que eu tava vivendo? Então, não só você. Porque imagina a minha revolta, quando eu comecei a entender. Revolta mesmo, eu comecei a entender. E eu não tive uma aula disso no curso de arquitetura. E é um curso longo. Eu já sou arquiteta formada há 15 anos. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo. E as pessoas ainda não falam muito sobre isso. Então, o ideal seria que houvesse, então, esse trabalho anterior. Anterior, com certeza. As pessoas viveriam muito melhor. Muito mais saudável. Sabe quando você passa em frente a um comércio, um ponto? Pensa num ponto que nunca vinga nada. Você fala, tudo que abre aqui fecha. Nossa. Gente. Você já não viu isso? Demais. Lá na minha cidade do interior, então. Então, tem aquele que você fala, tem alguma coisa ali, que tudo que abre fecha, não para nada aqui. Geralmente é isso. É a interferência do solo, que as pessoas não têm esse conhecimento. E aquele, não é que fica condenado o ponto. Ele precisa ser tratado. Precisa falando que é mal olhado. Minha mãe. Nossa, eu lembrei da minha mãe agora. Se minha mãe tivesse ouvido, eu te falo, minha filha, a vida inteira eu te falei isso, minha filha. Só que os nomes eram assim, um pouco diferentes, né? Que eles davam. Tá enterrada alguma coisa ali, era tudo tem menos. Tem uma cabeça de boi aí embaixo. Isso, era bem assim. Enterrou um sapo. Mas muito interessante. Desse jeito. Minha mãe falaria isso. Eu te falei, minha filha, a vida inteira. Agora essa moça vem e te fala e você acredita. Mas e a gente tem hoje em dia equipamentos bons que identificam legal. Isso. E a gente consegue, eu falo da arquitetura, porque a gente pega uma planta, por exemplo, de um prédio desses que tá, né, nada para. A gente vai mapear tudo, vai marcar ponto a ponto, ver que ajuste precisa fazer. E não precisa demolir tudo e construir de novo. Não é esse o objetivo, mas a gente pode reposicionar, ser estratégico na hora de colocar uma recepção, que é quando o cliente entra nesses lugares, ele tem que se sentir bem, para gerar a compra. Sabe? Tudo isso a gente começa a pensar. Nixon, você tá me ouvindo, meu amor? Que eu preciso dela. Urgente lá em casa. Eu falei esses dias até pra você. Aconteceu alguma coisa que eu falei, rins, né? Quando tava com problema nos rins. Isso tudo é o seu corpo dizendo que pode ter algo errado. Pode ser e pode não ser. Mas agora que você tem o conhecimento, você pode fazer uma avaliação pra garantir que tá tudo ok. A boa notícia, então, vamos por partes, gente. Tem uma boa notícia. Tem solução. E a Bruna tá falando que, na verdade, o trabalho dela é esse. Exato. É trazer as soluções, é equilibrar esse ambiente que, por algum motivo, está desequilibrado. E aí você tem algumas ferramentas, se é isso que eu posso chamar. Exato. Que consegue equilibrar isso. Exatamente. É isso. Essas ferramentas vão me mostrar onde estão os desequilíbrios, se tem ou não tem. Geralmente tem. Ainda mais quando a pessoa já está apresentando alguma patologia. E aí eu faço um protocolo de intervenção para você.
Então, o meu suporte é esse, dessa mudança dentro de casa, dentro do ambiente. É preciso fazer alguns ajustes. Tá? E aí, essas intervenções, elas geralmente são amplas. Você falou de flor, de planta, cristais. Às vezes, se a pessoa tem a possibilidade, vamos supor que você está com um problema de sono e a gente viu que bem na área da sua cama tem ali uma intervenção geofísica. Se tiver a possibilidade, a gente pode mudar o layout do seu quarto. Então, eu faço esse desenho, esse ajuste junto com você, te mostro a opção, a melhor opção para a gente fazer, para você se livrar daquele ponto na hora de dormir, por exemplo. Então, tudo isso é identificado. E me fala uma coisa, assim... Eu acho que eu nunca estive assim na hora de dormir. Não, você não. Eu acho que eu nunca estive em ponto errado na hora de dormir. Não, você dorme super bem? Nossa. Que ótimo. Não, ela é um... Dorminhoca, então. Não, assim, se deixar ela ali quieta, por isso que você tem que ficar sempre falando, ela dorme ali mesmo. Então, meu marido não ronca, ele sonha que é moto. Aí, eu não vejo. Não. Ela, quando a gente viaja, dorme do lado, ela acorda. Não acorda, eu não durmo. Ela não dorme, no caso, né? Aí o problema, fugindo um pouco, o problema é assim, não tem nenhuma... Eu do lado dele, nem vejo. Não tem nenhum problema assim, nenhuma interferência, né? O problema é pessoal mesmo, aí já é uma variável bem palpável. Mas olha, você tá falando do ronco, pode ser que do lado dele da cama tenha alguma interferência, porque isso estimula um ronco maior, viu? Não tem uma interferência, tem várias, no caso, né? Todos os lugares. Seu marido tá assistindo? Não certeza, mas certeza, mas ele vai ver. E ele vai falar, nossa, gente, ela não podia ter ido embora. Certeza que ele vai falar isso. Mas assim, é muito interessante. E assim, é novo. É novo. Apesar de que existem esses estudos, se era novo pra você imagina pra nós, leigos, né? Ainda que tenha bastante coerência tudo que você tá falando, é novo. Só me tira uma dúvida. Às vezes a gente chega em alguns locais e a gente vê lá umas arvorezinhas de cristais, algumas pessoas com uma pedra de, vamos supor, aquele rosa... Quartzo rosa, que é a pedra do amor, que eles falam, né? Às vezes a ametista. Essas pedras que você trabalha, ou tem... É alguma forma da pessoa também estar trabalhando o ambiente dela desse jeito? Ou é só às vezes alguma coisa mais mística mesmo, né? Não, como que eu acho assim, ó... O fato da pessoa ter uma pedra em casa, às vezes já é o instinto dela dizendo que ela precisa ter essa pedrinha lá, que ela achou bonita. Não é só porque achou bonita, é porque tem essa conexão com a natureza também. Nós temos, é que ao longo da vida a gente vai perdendo, né? A gente não olha para essas coisas. Quando é criança, a criança não pega qualquer pedrinha no chão e às vezes quer levar para casa. Sim. A gente perde isso com a vida, passando né? Tempo, então o fato dela ter em casa já ajuda pra caramba. Sem ela saber o tanto que isso tá contribuindo, já ajuda. Nossa, então, tem nenhuma. Não? Agora você eu trabalho com joias, né? Então eu tenho muita pedra. Eu tenho pedra de citrino, cristal. Eu trabalho com todas elas. Depende do caso. Então eu olho cada caso e vejo o que é mais interessante. Se é a pedra do amor, se é a ametista que ajuda muito no sono. Sim. Aí tem o quartzo verde que contribui para a saúde. Por exemplo, se você está num tratamento, você tem um quartzo verde no seu quarto na hora de dormir, é excelente. Que ele vai te ajudar a potencializar o tratamento. Então, é caso a caso. As pedras, elas fazem isso porque elas têm nutrientes que proporcionam isso. E elas soltam esses nutrientes no ar. Então, a gente está respirando, ela está fazendo uma troca com a gente. Esse é o ponto dela. E ela também funciona como uma anteninha. Se a gente coloca uma pedra dessa num ambiente que está desequilibrado, que a gente identificou, ela vai sugar o excesso de energia eletromagnética, que é esse o problema, e vai devolver para a atmosfera. Por isso que às vezes algumas estouram. Exatamente, porque sobrecarrega. Que sobrecarrega ela trinca. Legal. É joia, você sabe que às vezes trinca, né, no anel. Eu falo por causa de um brinco do lado da cama estourou, de cristal. É por isso. Então, ali tem algum excesso que ela absorveu muito e ela vai trincar. Assim como as plantas. Se a gente coloca uma plantinha lá super linda, verde e tal... Deu uma semana, ela secou pela raiz. É o excesso. Ou senão alguém que visita a gente. A gente fala que a mãe ia falar a gente fala que é onde seca a pimenteira. Pode ser também. Pode ser também. A pessoa foi lá na sua casa e descarregou tudo lá. Aí a gente já fala, gente, quem que passou aqui em casa esses últimos dias? Mas pode ser, igual ela falando. Pode ser o ambiente.
que tá secando. Às vezes você fala, nossa, nem consigo, as minhas plantas não vingam lá em casa, eu não consigo ter planta. É o ambiente que às vezes tá secando elas, porque é excesso de energia. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso. Quando a gente fala, só para eu entender, tá, gente? Porque realmente, né, eu tô aprendendo aqui. Quando a gente fala excesso de energia, a gente fala excesso de energia em todos os polos? Tipo, no ruim, no bom, ou excesso? Do que a gente tá falando? Esse excesso de energia é energia eletromagnética, tá? Que não tem nada a ver com energia humana, não. O que acontece é, às vezes, a gente fica carregado dessas energias eletromagnéticas, porque a gente usa muito celular, micro-ondas. A gente está em contato com esses equipamentos diariamente, além do solo. Então, você imagina a sobrecarga que a gente tem. Sabe o grounding, que tá todo mundo falando muito, que a gente tem que fazer um grounding pelo menos uma vez no dia, que seria o ideal? Não, o que é isso? É aquele Desculpa, que você gente. tira... Imagina, é aquele que você tira o sapato, pisa na grama. Isso. Ou na areia, ou no mar. Tá. Num ambiente natural. Sim. É isso que a gente está fazendo, descarregando esse excesso de energia. Não, eu fico, você fica falando, gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Isso que ela tá falando, na verdade, já vem de muito tempo. Tudo que ela tá falando, nós já aprendemos com os antepassados. São coisas que os mais antigos diziam isso, que não, você tem que andar com o pé no chão. Deixa a criança descalço. Deixa a criança descalço. São coisas que nós ouvimos e que isso, hoje, cientificamente, tá aí. É comprovado, É comprovado. a gente precisa Igual quando fazer. você encosta numa Exato. pessoa e dá choque, né? Aí, pelo menos a minha mãe falava, tá precisando andar descalço. Então, são coisas que a gente aprendia, né? Que a gente ouvia e que muitas vezes a gente, né, não sabia da importância disso e quanto isso interferia na saúde da gente. Interfere, né? Não interferia. A gente foi meio que engolido pela sociedade como um todo, né? Porque imagina, a gente vai ter isso diariamente, ao invés de a gente comprar remédios depois, porque a gente já tá doente? Não vai, eles não querem. Então, essa falta de informação nesse sentido deixou a gente cego para muita coisa que já sabíamos. Até porque a indústria farmacêutica, ela precisa sabe. movimentar. Precisa. E aí a prevenção, que é o que a gente está falando, né? Ela fica inexistente. Exato. Fica escondida ali debaixo do Para que a pano. máquina possa funcionar. Exatamente. E o que na verdade, você está trazendo para nós, Bruna, é que hábitos... essa mudança naturais. de hábitos, esse olhar de uma outra forma... Ele é capaz de prevenir, ele é capaz de nos ajudar a solucionar doenças. Exatamente. E esse estudo todo começou na Alemanha não faz muito tempo, 42 anos atrás. Pouco com tempo. um médico alemão que tratava pacientes com câncer num hospital. Imagina macas, né? Uma do ladinho da outra. E ele percebia que os remédios que eles davam não estavam sendo eficazes. Tinha uns que estavam em outros locais que vingavam, vamos dizer assim, né? Que se tratavam, era muito mais rápido, e outros morriam com o mesmo medicamento. Ele não entendia por quê. Quando ele foi ver, era o ambiente que não estava favorável, que não adiantava dar os trocentos remédios lá, que a pessoa não sobrevivia. Então, ele começou a fazer esse estudo e entender que nem todo ambiente é saudável. Então, assim, a gente para pensar, por que eu vou deixar a minha casa sem saber o que está acontecendo nela? Com as crianças crescendo sem a gente saber se está crescendo totalmente saudável. Não tem como. Concorda? Não tem como mais Com a gente sair certeza. dessa sala e falar assim, nossa, não vou olhar para o meu ambiente assim. Mas aí, quando você entra nessa parte do estudo, deles questionar, porque esses vão, esses não entra mais a questão também da mente. De questão de inteligência emocional, de como a pessoa lida com aquela... como que a pessoa lida com aquela doença, não? Também. Por isso que a gente fala de corpo, mente e espírito, A além visão do holística. ambiente. Tem que ser um trabalho muito bem feito, porque as pessoas têm que estar dispostas a entenderem o que está acontecendo também. Por isso que hoje eu elaboro um protocolo explicando até o que é a geobiologia. Está escrito, é um documento que a pessoa recebe. Porque ela tem que entender o que está acontecendo. Até pra ela racionalizar. Exatamente. Ela precisa de racionalizar. Porque nós somos assim. Se a gente não racionaliza, você não vai acreditar. Você fala assim, ela colocou um cristal aqui, uma planta ali, ok. Mas aí eu chega tô amanhã... perguntando exatamente nesse sentido. É porque no momento a gente não está falando de fé. Sim. Né? A gente está falando de cientificamente comprovado. Exatamente. É o que a dificuldade que
eu tenho em relação à psicologia. Então, assim, muitas pessoas fazem essa comparação. Não, mas eu não vou na terapia porque eu tenho a minha amiga e vou conversar. É terapêutico, mas não é terapia. Né? Porque a psicologia é uma ciência. Assim como tem fundamento, exato. Né? E o que você está me falando é isso. Exatamente. E, comadre, é tão interessante isso que você está falando, que quando ela falou nesse ambiente hospitalar, eu fiquei pensando na psicologia humanizada. Porque o que a psicologia faz, que com certeza, se nós fizéssemos um trabalho aqui integrado, pensa, já pensei nós aqui num ambiente de pacientes terminais ou com, né, esses pacientes de pesquisa, esses pacientes que estão desenganados. Eu fico pensando porque eu sou apaixonada num ambiente hospitalar, ainda que seja bastante desafiador, mas é uma paixão que eu tenho. A psicologia hospitalar é minha paixão. E aí eu fico pensando levar para esse ambiente hospitalar uma qualidade melhor. Tanto porque a gente precisa de um ambiente humanizado. E aí ela me traz isso, eu falo, gente, aí ia ser uma interação assim... Perfeita. Que aí é o que você falou. Eu entraria na parte da psicologia humanizada, da inteligência emocional. E aí pensa uma intervenção... Sim. Você entende que é essencial, assim, o ambiente, ele tá alinhadíssimo com o que a pessoa tá vivendo? Entendo e já visualizo. Por isso que esse meu trabalho tem tanto a ver com conexão feminina, com o Empower She, com a sua psicologia, com o trabalho de joias, até de joias da Elaine. A gente fala, mas como que isso pode ajudar? Pode muito, porque na hora dela vender essas joias, ela tem que estar num ambiente muito alinhado, ela tem que estar alinhada para ela vender. Porque senão as joias dela vão começar a trincar, que é o que ela falou, o cristal vai trincar, não vai ter uma boa qualidade. Então, para todo mundo é benéfico. Então, não tem distinção. Não para em você. A gente tem que levar essa informação para muita gente. Exato. E esse, o intuito da Empower She, e agora com essa parceria, com essa, sabe, tanta informação, é porque não tem jeito. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos ouvindo e nós mesmos já temos outro olhar sobre os ambientes, a partir da informação. Então, eu acho que quando a gente entra em contato com esse tipo de informação, a gente muda a percepção com certeza do mundo que a gente vive, ou, né, dos ambientes, e isso transborda. Né? Toda mudança começa a partir de nós, desse entendimento, né? Porque daí você vai voltar para sua casa hoje, você já vai começar a pensar, nossa, aquela trinca ali, eu preciso ficar de olho nela, vai aumentar? Será que se eu consertar ela vai voltar? Tá acontecendo mais alguma coisa aqui na minha casa que me deixa desconfortável? Tanto que todo atendimento eu começo com um formulário simples. São perguntas muito simples que a pessoa responde para mim. Para eu saber o que tá acontecendo na casa dela. Superficialmente falando, né? Se alguém tem alguma patologia, o que tá acontecendo na casa, qual que é o endereço para eu fazer um mapeamento digital do entorno. Então, não começo nenhum atendimento sem esse formulário. Porque a gente precisa entender. Para saber se a pessoa realmente precisa ou não. Porque tem gente que responde para mim, o que é ótimo, né? Me sinto super confortável na minha casa, não tem nada... Responde sim para tudo, assim, de ok, né? E aí eu vejo, falando, não, você não precisa por enquanto. Mas se você quiser colocar algo a mais, tenha sempre uma orquídea na sua casa, plantas naturais, que vai ser sempre benéfico. Pronto, parou por ali o atendimento. Mas ela nunca mais vai olhar para o ambiente sem perceber alguma falha. E sem se questionar. Sem se questionar. E você já se deparou, provavelmente, né? Porque a gente tem vivido, diante disso tudo, dessa falta, dessa percepção, desse olhar, né, mais cuidadoso, vamos dizer assim. Muitas questões, né, psicológicas, né? E aí, isso, de alguma forma, como é que você avalia? Tem o mesmo critério? Como é que é? Por exemplo, olha... Tô tendo muito ataque de ansiedade, ou pânico, ou depressão. Como que... Avalio no mesmo sentido de quando a gente vê uma trinca na parede. Porque significa que o corpo, ele já tá exausto. Quando a pessoa chega nesse nível, ela já viveu muitos anos naquele ambiente. Por exemplo, morar próximo a linhas de... Sabe aquelas torres de alta tensão? Sim. Isso é péssimo. Então, a quantidade de energia eletromagnética que ela recebe, às vezes 10 vezes mais do que a gente receberia, por exemplo, sem morar próximo. Então, ela ficou ali 15 anos naquela casa.
ela vai apresentar algum sintoma desse tipo que você está falando. E não vai adiantar ela ir para sua terapia, continuar daquele jeito que ela está dentro de casa, porque vai ser como se estivesse indo contra a maré. Tudo que você fizer de intervenção com aquela pessoa não vai ter o mesmo resultado se ela tivesse tratado o ambiente que ela está inserida. Esse que é o lance, fica batendo toda hora ali. E a pessoa não tem uma melhora. Aí vira crise de pânico, todas aquelas coisas que você sabe bem para onde evolui, né? Então, por isso que é importante, quando você identifica um paciente assim, nesse estado, a gente olhar para onde ela tá vivendo, como que ela tá dormindo. No ambiente mesmo que ela tá inserida ali todos os dias, né? Porque a gente consegue ali, naquele tempo de terapia, né? Vou falar daquilo que eu conheço. Você tá ali, e aí você faz todo um trabalho ali com aquela pessoa, mas ela vai necessariamente voltar para aquele ambiente. E existem várias coisas, né, que nos diz que o ambiente, quando você olha, enquanto psicólogo, você olha para o ambiente que a pessoa vive, você consegue perceber que tem algum desajuste ali, né? Então, vale tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Exatamente. Né? Então, a gente consegue, tem várias teorias, vários estudos, né? Que diz da dificuldade, que o ambiente, ele mostra muito aquilo que a pessoa está vivendo. Então, como que... E aí, é até uma pergunta, né? Isso você sabe, esse tipo de assunto para mim vai me dando, assim, linha. E eu fico pensando, né? E que, assim... É difícil para a pessoa ela conseguir ali mudar aquele... dar esse passo até de procurar se ela não consegue... Se ela não tá bem. Se ela não tem essa percepção. Né? Porque às vezes ela nem sabe para onde pedir ajuda. Exatamente. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, se ela coloca sim para tudo, como você diz, né? Aí já me... Mas sim pra tudo? Acende uma luzinha de alerta. Já. Pra mim, enquanto psicólogo, sim pra tudo? Né? Então, assim, que é interessante. Então, eu acho que, assim, até essa percepção do eu, ela começa a ver que na casa dela... Não, peraí, eu vou procurar uma arquiteta ali... Né, da área da saúde, pra me ajudar. Não, a gente não tá nesse nível, né? Não tá. Ainda não estamos, Mas né? aí o que a gente pode... Qual que é a nossa função hoje, né? Plantar uma sementinha pra essa pessoa, mostrar pra ela a possibilidade. Às vezes ela não vai aceitar, que é o que você tá falando. Mas você pode mostrar, falar, ó, tem esse formulário aqui, preenche, dá uma lida nele. Eu sugiro que você... Com calma. Eu sugiro que você olhe pro seu ambiente, que isso pode interferir. Falar coisas simples... Que é o que a pessoa vai absorver naquele momento. Tipo criança, a gente fala 3 palavras, a partir da 4ª ela já não tá entendendo mais nada que você tá falando. É isso. A gente tem que dar ali uma solução. Mas nem sempre vai ser no tempo que a gente tá esperando. Porque a gente sabe que ela precisava pra agora. Sim. Mas não significa que ela vai querer. Mas tá ali. Tiveram casos que eu atendi uma pessoa que me procurou 1 ano depois pra eu atendê-la. Mas ela lembrou que precisava. Então, não é perdido, eu falo. Essa é a nossa função hoje quanto grupo de mulheres. A gente expandir a consciência e fazer com que as pessoas queiram ter novos hábitos. Porque isso é um hábito de você olhar para o seu ambiente. Não só arrumar a casa, manter ela arrumadinha. E aproveitando que você já está entrando nessa questão do grupo de mulheres... Da onde que surgiu a ideia, a junção entre você e a Mariana? Mariana. De formarem o grupo, como que deu esse... Pois é, a gente se conheceu no carnaval desse ano, não faz muito tempo. A gente mora no mesmo condomínio. O nosso condomínio apresenta as mesmas patologias que eu falo. Mas brincadeiras à parte, assim, ela é health coach. Então, ela trabalha muito corpo, mente e espírito para as pessoas terem um resultado físico, né? E aí, eu trabalho com essa área, essa parte dos ambientes. A gente começou a entender que um trabalho complementa o outro, que é o que você acabou de trazer sobre a psicologia. O meu trabalho pode contribuir muito com o seu. Para o seu trabalho ter um resultado melhor, assim, né? Com certeza. E aí, a gente pensando nisso, juntou com a parte que a gente frequentava alguns eventos, alguns grupos de mulheres em São Paulo, que a gente via que estava indo para um outro caminho, que fugia um pouco dos nossos princípios e propósito e tudo. A gente resolveu criar o nosso próprio. Entendi. Para a gente fazer de uma forma diferente. Que isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito maior do que faz em São Paulo. Que lá eles querem que a gente entenda que a gente precisa
dessas pessoas pra gente evoluir na vida. E nem sempre é isso. A gente já tem a nossa própria bagagem, a gente já tem o nosso conhecimento. Por que a gente toda hora tá precisando contratar alguém para nos ajudar a ter sucesso? Uhum. Então, a gente entendeu que a gente não precisava. A gente, cada uma na sua área, a gente pode sim contribuir com outras pessoas sem cobrar uma fortuna para essa pessoa estar com a gente. Porque a gente não tá acima de ninguém. A gente tá igual a todas para ir para frente. Cada uma com seu propósito. Por isso que a gente resolveu criar o Conexão Feminina. Que legal. E assim, como é que foram os eventos? Vocês já fizeram alguns, você já até me mandou, achei bem legal. Mas assim, compartilha com a gente, como que é a sua experiência lá? Porque aqui a gente também tá começando, nós vamos ter agora o nosso primeiro evento, né, gente? Dia 24. Que pena que eu não vou ficar Pois até dia 24. Que pena mesmo. Mas nós vamos fazer um juntas, né? Nós já combinamos. Como é que tem sido essa experiência pra vocês? Até de evento, assim, viu, meninas? Como a gente já veio com um grupo pensando em fomentar negócios dentro desse grupo, para todo mundo crescer mesmo, a gente fez o evento com muita parceria. Então, foram pessoas que agregaram para esse evento acontecer. Nós cobramos, sim, um valor de ingresso para suprir todos os custos. Claro. Vocês sabem que tem custo, né? E a gente conseguiu, no primeiro evento, juntar 45 pessoas. E foi muito interessante, porque a gente chamou 10 palestrantes, cada uma falando de um assunto, para nos apoiar, para dar o alicerce do Conexão Feminina, que são os pilares. Então, a gente transitou por várias áreas, que é a área da saúde, autocuidado, do lar, financeira, tudo que a gente precisa para ter uma empresa em pé e saudável. Então, é a empresa quanto corpo, quanto o nosso lar e quanto os negócios. Então, a gente passa por todas as áreas. Então, a primeira edição, que foi em maio, final de maio, a gente fez isso, a gente expôs todos esses pilares, apresentamos para nossa audiência que estava lá presente. E a gente já fez uma segunda edição, só que agora a gente vem fazendo por tema. Então, cada edição tem um tema específico. No último, que foi 30 de junho, a gente teve até uma aula de yoga, que foi ministrado pela Mariana. A gente fez num domingo de manhã. Foi um estilo mais brunch. Foi mais curtinho, mas que as pessoas adoraram. Então, a gente fez menor. Nós reunimos 25 pessoas que fizeram aula de yoga, respiração, para a gente se concentrar, uma alimentação mais saudável. E as 3 palestras foram sobre a nossa saúde. Que legal. Então, a gente focou bem. E agora tem a terceira edição, que vai ser final de agosto também. Acho que vai ser dia 22 ou 29, se eu não me engano. E a gente vai falar do empreendedorismo. Então, a gente vai agora começar a partilhar. Até a gente chegar aqui para fazer o nosso Exato, no começo do ano. Estamos ansiosas para isso. E aí a gente precisa estruturar, pensar nesse formato, ver as nossas parcerias, que eu acho bem possível a gente fazer aqui também. Claro. Né? E criar sempre experiência. O nosso evento é baseado em experiência sensorial, sensitiva, no sentido de trabalhar o emocional sempre, independente do tema. Então, essa é a nossa intenção. Bem interessante, que vai bem de acordo mesmo com que a nossa proposta aqui. Então, assim, eu acredito que a gente se conecta em várias coisas, né? Mas o principal é esse despertar nas pessoas. Esse olhar interno que vai para o externo e que aí você começa a ter a mudança de comportamento, de atitude, né? Porque de nada faz sentido se a gente ficar só no campo do conhecimento, mas que aquilo não vire hábitos saudáveis que proporciona todo esse equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente precisa, né? A gente fala muito de equilíbrio de corpo, mente, espírito, e agora a gente está falando de equilíbrio de ambiente. Então, eu acho que a gente fecha, né? Um elo mesmo, assim, que é muito, muito pertinente e que nos traz essa sensação de bem-estar. Eu falo que, até falei no último podcast que a gente falar sobre essa questão dessa inquietude que a gente precisa de ter para se movimentar. Quando você fala de energia, eu acho que essa questão dessa energia vital mesmo. Ela é vital. De viver mesmo. Então, essa inquietude que nos leva a buscar as coisas que gera esse bem-estar. Porque senão a gente fica ali, aí alguém pergunta, tô bem.
A gente vive no automático, né, Bruna? Totalmente. Esses dias, antes de ontem, eu postei sobre isso também, porque as pessoas começaram a me falar, nossa, você tá aí, e as crianças, cadê as crianças? Todo mundo começa a pesar muito. Eu tava até falando com a minha tia, né, esses dias, como a gente não pode sair de cena um pouquinho, que vem em peso, assim, as pessoas perguntando, né, por sermos mulheres. A mãe tá saindo de cena, como se a gente não tivesse muito esse direito. Mas, quando a gente tá num ambiente muito equilibrado, a gente entende que a gente também tem que buscar o desconforto. É desconfortável. É desconforto. Não é confortável você deixar as crianças, mesmo com o pai, numa estrutura boa, e fazer o que você tem que fazer. Não é totalmente confortável. Mas qual que é o meu objetivo hoje? Ficar confortável no desconforto. Exato. É o desafio que a gente tem. Porque senão eu vou ficar ali parada pro resto da minha vida, eu vou fazer só aquela função ali para sempre, naquele ambiente. Gente, adorei. Tem não, mundo, repete, por favor. Que eu adorei, Bruna. Que eu ficar confortável no desconforto. Gente, super me representa. Adorei. Fiquem com isso. Eu acho que tem que ser isso a nossa base. Porque senão também a gente se acomoda. Aí o sucesso, ele vai sair pela culatra, né? Porque vai ser sucesso do quê? Se você tá ali quietinha. Nossa, se tem uma coisa que nós não somos, é acomodado. Então ótimo. Não, gente, vamos falar então da Rebeca, né? Que ganhou... Rebeca Andrade? Rebeca Andrade. Que ganhou o ouro. Eu fico pensando quanto desconforto aquela menina não passou. Sim. Né? E hoje o conforto dela veio justamente por vários desconfortos, né? Exato. E tentando se desequilibrar. Recebeu reverência de algumas outras ginastas, né? Foi mais lindo ainda. Foi lindo isso. Eu falo, gente, quem tá naquele pódio ali, não importa se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, tá no pódio. Porque além de ser boa, sabe né? Fazer referência às demais, reconhecer né? O sucesso. E eu acho assim que provavelmente quando a gente sai, igual você disse, primeiro que eu concordo em grau, gênero e número, né? Se fosse os nossos maridos provavelmente não estavam recebendo tantas perguntas, né? Não. Porque você está aqui. Mas eu acho excepcional isso que você falou. E assim, muitas coisas você falou hoje bem consideráveis. E essa foi uma delas, assim, que a gente precisa de se movimentar, mesmo que isso, às vezes, causa mais desconforto para o outro, né? Para a sociedade do que para a gente mesmo. Pra gente, exatamente. Mas é ir na missão. Eu acho que de tudo... Cada um tem um nome, né, Bruna? Tem. Mas para mim isso é uma missão. Isso de a gente sair para falar para outras mulheres, para despertar, para cutucar, para tirar essas outras mulheres também dessa zona de conforto. A gente falando um pouco, né? Você falou o tempo inteiro que a gente não tá falando de fé, de religião, de nada. Mas a gente que tem uma religião, a gente acredita em Deus e tudo, a gente pensa, não tem como não pensar. Deus me deu esse dom de ser arquiteta, de estar vivendo tudo isso e estar passando isso para as pessoas. Por que eu vou pegar e engavetar isso? Qual que é o direito que eu tenho de fazer isso? Tanto para mim, como para os meus filhos, a minha família e outras famílias também. Então, acho que é isso que Deus espera de mim também, que eu me movimente. Que eu faça alguma coisa com a saúde que eu tenho, Você com o vai pegar seu talento e vai enterrar. engavetar. Bruna. Isso que eu ia falar já pensou? agora. Aí quando ele voltar, ele vai demais falar, uai, Bruna... O que você fez com seu talento? Parábola do talento. Eu engavetei porque eu tive que enterrar, porque eu tinha vários filhos pra cuidar. Tô com um, inclusive, aqui. E aí, a nossa cara, ele vai falar, sério, Bruna? Exatamente. E sério, Adriane? Sério, Elaine? E aí, por isso que eu falo, quando a gente oferece essa informação para as pessoas, eu sempre tô dizendo, falo assim, ó, você não quer agora, mas lembra sempre que decisões decidem destinos. É o seu, você vai decidir agora o que você quer fazer. Você quer engavetar esse conhecimento ou você quer dar o próximo passo de melhorar a sua qualidade de vida? Sim. Porque a informação tá aí. Sim. A gente tem que decidir o que a gente quer fazer com ela. Bruna, eu quero que você compartilhe uma experiência com a gente, porque se você está compartilhando da mesma. Desde que a gente se propôs a começar esse projeto, a tirar ele, porque ele era só um projeto, agora ele está acontecendo, o nosso. Foram anos, para mim, para Elaine também, para se decidir. Mas, assim, o que nós temos aprendido, nós somos as primeiras, assim. Cada coisa que nós temos aprendido, que nós temos, assim... Quando a gente resolveu se doar, a gente tem vivenciado coisas maravilhosas. Hoje é um desses dias que eu aprendi N
coisas novas, muito interessantes, de uma pessoa que tem o mesmo brilho no olhar que a gente tem para falar sobre o assunto. Eu acho que é esse o diferencial quando a gente fala. Fora as conexões, né? Com algo com que vem de pessoas, dentro. Então, assim, tem sido maravilhoso. Então, assim, eu quero que você fale um pouco, assim, disso que você tem vivido quando você disse esse sim para essa missão. Agora nós estamos falando, nós estamos falando de fé, daquilo que a gente acredita, né? Que é esse ser Deus que está acima. Então, assim, o que você tem vivido? É algo muito intenso, né? A gente pensar nisso. Porque quando a gente desperta para isso, faz o quê? 1 ano que eu tô em São Paulo, assim, consolidada em São Paulo mesmo, que eu sou de lá. Mas, assim, trabalhando com mulheres. Esse trabalho com mulheres, especificamente, ele existe na minha gaveta há uns 5 anos. Só que eu nunca tinha tido coragem de colocar ele para funcionar, assim como vocês. Foram anos pensando naquilo. Eu tenho post-its, assim, anotados do que eu queria fazer e engavetei. Tá na gaveta, literalmente. E agora ele existe. Desde que esse movimento começou, muita coisa mudou. Conheci muita gente interessante. Eu consegui impactar em muitas vidas positivamente. As pessoas hoje me agradecem, que viraram amigos, porque as pessoas viram nossos amigos facilmente, né? Porque falam, nossa, você mudou a forma de dormir na minha casa. A gente está muito mais saudável. Eu já tive casos que as pessoas desistiram de divórcio. Estavam prontos para se divorciar, mas o problema era na casa. E hoje estão ótimos. Eu tenho um caso também de uma amiga que queria engravidar e não conseguia. A gente fez um ajuste, porque isso causa infertilidade também. E ela conseguiu, ela tá grávida. Então, são muitas histórias genuínas que eu consigo presenciar hoje, que eu sei que eu tive uma contribuição positiva. Eu não fiz mágica nenhuma, eu só conduzi a pessoa para um caminho mais saudável. Então, hoje ela consegue viver a plenitude dentro de casa. Isso é muito impactante, é coisa que eu jamais pensaria em fazer. Sendo arquiteta, imagina, eu vou levar saúde para as pessoas, eu não sou médica. Né? A gente acha que só médico consegue isso. E eu consigo ver histórias e isso me dá mais motivação. Por isso que, mesmo grávida, eu não vejo meus filhos como desculpas. Eles são, como eu te falei, motivos de eu estar aqui hoje, de eu seguir adiante, de eu não querer parar, não sentir a necessidade de ficar totalmente ali confortável no meu ambiente, montando quartinho de bebê, só isso. Dá para fazer mais. Então, esse trabalho me proporciona isso hoje. O fato de estar aqui bem, em paz, fazendo a minha missão e sabendo que isso vai nos impulsionar cada vez mais. Quanto mulheres, como mãe, como esposa e profissional, né? Impactada estou eu, gente. Com essa história maravilhosa, com essa trajetória. Ela comunga, na verdade, né, Elaine, das mesmas coisas que a gente, do mesmo impulso, da mesma vontade de fazer diferente, com algo coerente, né? Coerente com aquilo que a gente acredita, com resultados. Exato. Contra fatos, não há argumentos. Exatamente. Né? Porque a gente vive disso, de resultados também. Se a gente impacta uma vida, tá valendo. Tá valendo, exatamente. Né? Então, ter esse retorno é maravilhoso. Eu tô encantada. Sim. Sem mais considerações, Elaine. Sem mais considerações. E você? Só deixa pra gente uma mensagem, assim, que você falaria pro pessoal. O que tem que ficar para as isso. pessoas é muito essa questão do conforto que você falou, assim, não se sintam confortáveis no ambiente que vocês estão hoje. A gente tem que estar confortável no nosso desconforto sempre. E isso a gente está falando do nosso ambiente físico, nosso ambiente pessoal, né, quanto corpo mesmo, que é o corpo, mente e espírito. A gente tem que ter essa movimentação constante. Não significa que a gente não possa descansar. Também tem gente que confunde. A gente tem que respeitar isso, mas a gente se movimentar. Tomar decisões inteligentes. É isso. Bom, eu só tenho a agradecer, assim... Primeiro, assim, a sua disponibilidade de sempre. A Bruna é muito disponível todo o tempo de explicar, de falar do trabalho dela, de se dispor a ajudar. Eu acho que isso é algo realmente genuíno. Você falou essa palavra e eu tenho ela pra mim, que isso é algo genuíno. E de se dispor
ao outro de... tá difícil, é desconfortável, mas eu também posso te apoiar. E isso vai muito de encontro à psicologia, né? O que a gente faz na terapia é justamente isso. Eu não posso fazer por você, porque só você pode fazer, mas eu posso te mostrar um caminho e ir caminhando com você. E eu acho que a conexão feminina e a Empower Teen não se encontrou por acaso. Não foi à toa. Teve algumas pessoas que viabilizaram isso, né? E nosso muito obrigado, né? A pessoa que te recebeu aqui, né? Que é a sua tia. Nosso muito obrigada a ela. Que também, né? Várias pessoas... É a nossa plateia hoje. É a nossa plateia hoje. Nós estamos super chique hoje. As pessoas... A gente se movimenta. Eu acho bom ressaltar isso. A gente se movimenta e as pessoas, elas movimentam junto. Exatamente. E elas vão em prol. E aí, né? E a Rafaela e a sua tia foram pessoas que viabilizaram para que a gente trouxesse esse conteúdo. Então, eu acho que a gente precisa de estar atento a isso também. Exato. A nossa gratidão. Devolver isso de alguma forma. Essas pessoas que estão sempre contribuindo. Não estão aqui falando, mas estão fazendo. Elas fazem parte dos bastidores, né? Que é essencial pra gente conseguir executar qualquer missão, né? Qualquer missão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu não tô naquela missão. Você está naquela missão. Querendo ou não, você tá fazendo parte. Está. Então, assim, da gente saber também valorizar isso. Né? A gente falou tantas coisas aqui hoje importantes, tantas presentes que a gente, né, pôde nos dar e dar para as pessoas que estão ouvindo. Então, assim, eu quero que você finaliza dizendo para nós aonde a gente encontra você, a Conexão Feminina, né, a sua sócia, essa pessoa que a gente está esperando ansiosamente aqui para conhecer também. Que você dissesse para essas pessoas que estão ouvindo aonde encontrar, saber mais do projeto de vocês. A gente tem... Eu tenho o meu Instagram pessoal, ela tem o dela. A gente não criou um Instagram do Conexão Feminina, porque a gente entende hoje que somos feitos de várias mulheres, então a gente ainda não viu o porquê. Mas eu posso deixar aqui no final do vídeo o @ do meu Instagram, que é Bruna Povone. Tem todo o meu contato. Deixo com você também para deixar com as pessoas aqui. Você tem meu WhatsApp. A gente adora no Brasil usar o WhatsApp. Aqui não tanto, né? Eu sei que não é muito popular. Mas lá a gente conversa demais. A gente troca informações. É muito dinâmico tudo isso. Então, nós somos acessíveis. Quem tiver dúvida, é só nos procurar. A gente deixa todo o contato. O seu a gente já tem, mas deixa o dela. Deixa o dela também. Ela é uma pessoa excelente, vocês vão amar conhecê-la. E obrigada, Dri, obrigada, Elaine, pelo convite. Adorei estar aqui hoje. Eu falei, eu nunca gravei um podcast, foi minha primeira experiência. Que ótimo. Eu falei, nossa, você saiu muito bem. Obrigada. Nossa, mas vocês me deixaram muita vontade para isso. Então, assim, é uma experiência nova para mim. Quando eu saí do Brasil, eu falei, quando foi a última vez que vocês fizeram algo novo? Porque eu vou fazer um monte de coisas novas que eu nunca tinha feito nessa viagem. Não é só pegar o avião e aparecer em Atlanta e tá tudo certo. Né? Então, a gente tem que estar disposto, é o que você falou, são presentes que a gente vai recebendo, que a gente tem que saber receber e retribuir. E abrir, ver o que tá lá dentro. Exatamente. Aproveitar, né? Usufruir daquilo tudo. E eu quero que esse contato, essa primeira experiência que a gente teve aqui hoje, não pare por aqui, não esfrie. A gente consiga fazer outras coisas para impactar outras vidas e a gente vai criando juntas novas ideias, novos projetos. Né, para não parar por aqui. Com certeza. As portas também estão abertas para vocês. Quando retornarem, quando quiserem retornar. E se vocês quiserem ir para São Paulo também, já sabem, né? Vamos. Já tem um ótimo contato lá. Vamos combinar. Pode deixar. Na verdade, a nossa ideia é mundo, né? Por isso que eu coloquei lá o projeto global, vocês viram, né? Porque a gente não tem que predeterminar. Não. Vamos parar por ali. Não, pode ser global. Não temos limite. Gente, muito obrigada mais uma vez. Dri_Bianchini. Obrigada, pessoal. Elaine Bolentini no Instagram. E Empower Teen _Academy. Gente, siga a nossa página no YouTube. Curte, compartilhe. Exato, compartilhe, porque só faz sentido se vocês participarem. E se vocês levarem e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Gente, beijo. Adoro estar aqui sempre.